Caso surpreendente. Esse vídeo começa com o Nate abordando essa garota e falando que ela tá muito bonita. Ele pergunta se ela está vindo da academia e em seguida se apresenta para ela. E como ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, ele pergunta por que uma garota tão bonita como ela está solteira. Mas ela diz pra ele que ela prefere ser uma mulher independente. Ele pede o número dela, mas ela fala que precisa ir agora para a academia. E já ele fala que não vai levar nem 5 minutos. Ela responde dizendo que realmente ela precisa ir agora para a academia e deseja um ótimo dia para ele. E nesse momento ela volta e fala pra ele que a academia que ela frequenta fica a 1 quilômetro dali e pergunta se ele pode dar uma carona pra ela. E depois que ele diz pra ela que sinceramente ele não está indo naquela direção, ela fala que não vai demorar mais do que 5 minutos pra chegar lá. Então ele fala que é o mesmo tempo que levaria se ela tivesse dado o número pra ele. Então ele pede o número dela novamente, ela pergunta pra que ele quer. E já ele fala porque ele quer conhecê-la. Ele fala que os olhos dela são lindos, e ela fala que o dele também. E depois que ela diz pra ele que ela gosta de todas as cores de olhos, ele fala que já ele gosta dela. Ela fala que se realmente ele gostou dela, ele vai lembrar o nome dela. E dá pra ver que o Nate fica desconcertado porque ele já não lembra o nome dela. A sorte dele é que quando ele também pergunta, ela também não lembra o nome dele. E brincando, ela fala que no caso dela, ela não tá pedindo o número dele. Mas ele fala que por outro lado ela tá pedindo uma carona pra ele e pede o número dela novamente. Então ela diz pra ele dar uma carona pra ela que no meio do caminho ela vai pensar sobre o assunto. Ele pergunta o que ela acha deles entrarem no carro e depois vê o que acontece. Então ela fala pra ele que é uma boa ideia. E agora nós vamos direto ao momento em que o Nate pergunta pra ela por que ela mudou de ideia assim tão rápido. Ela diz pra ele que ela não vai ficar ali fingindo ser uma pessoa que ela não é e que se ele tivesse um Kia ou um Corolla, ela não teria pedido uma carona. O Nate fala pra ela que no começo ele foi muito educado com ela e que ela não mostrou nenhum interesse, e pergunta por que ela acha que ele deveria dar uma carona pra ela agora. Ele também diz pra ela que quanto mais ela fala, mais ele pensa que ela é interesseira. Ela fala que não vai fingir ser uma pessoa que ela não é e que ela não vai dizer não para um cara que tenha um carro legal. E para acabar de piorar, ela fala que não discrimina nenhuma raça, nenhuma religião ou gênero. Agora, parece que abrir mão de um cara rico, isso ela não vai fazer não. Ele pergunta se é só isso que importa para ela e ela diz que sim. Ele fala que não gosta de interesseiras e pede para ela sair do carro dele. E termina dizendo para ela ter um ótimo treino. O Landon aborda essa garota, fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Ele pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo para o carro dela. Ele fala que ela é muito linda e pergunta se ela é nova na área. E depois que ela diz que sim, ele fala que ele também e pergunta se ela está interessada em conhecer alguém. Mas ela fala que na verdade não. E como ele pergunta por que não, ela fala que ela tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está ali e que ela vai ficar melhor com ele do que com o namorado dela. Ela pede desculpas e fala que não está interessada, então ele deseja para ela um ótimo dia. Mas agora ela se aproxima e pergunta o que ele está prestes a fazer. Então ele fala para ela que ele está indo almoçar. Ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele fala que ela acabou de dizer pra ele que ela tem namorado. Ela fala que eles podem almoçar e que ela não vê nenhum problema nisso. Então ele fala que ela não quis dar o número pra ele e que ele acha que ela nem sequer estava no telefone com alguém. E em seguida pede pra ela dar a volta. Ela dá os parabéns pra ele e fala que ele tem um carro muito legal. Ele agradece e fala pra ela que ela parecia não estar muito interessada. Ela diz pra ele que ela tem namorado e que ela não sabia o que ele queria exatamente com ela.
Ele fala que, como ele disse, ele acha ela muito bonita e pergunta se ela quer conhecê-lo. E como ela fala que eles podem descobrir, ele pergunta cadê essa energia no começo da conversa. Ela fica sem saber o que dizer, então ele fala que ela deixa ele confuso. E depois que ela diz pra ele que eles podem almoçar, ele fala pra ela entrar no carro para eles continuarem a conversa. E já dentro do carro ele pergunta o que ela está fazendo ali, já que ela tem namorado. E depois que ela fala que o namorado dela não paga as contas dela, ele fala que já viu o suficiente e que ele tá achando que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira só porque ela quis almoçar com ele. E depois que ela fala que vai sair do carro dele, ele deseja para ela um ótimo dia. O Nate dá um oi para essa garota, fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E já para cortar a conversa, ela fala que tem namorado. Ele pede para ela esperar e fala que vai ser rápido, mas ela diz para ele que ela precisa ir. Então ele pergunta se ela conhece algum restaurante, mas ela fala que não é dali. E ele pergunta de onde ela é. E dá para acreditar que apareceu mais uma brasileira por aqui? O Nate vai caminhando em direção ao carro e fala que não está acreditando que ela realmente seja do Brasil. Agora ele ri e fala que ela está se aproximando. Ela pergunta se o carro é dele. E já ele pergunta o que aconteceu e pergunta também se ela gosta. Ela fala que na verdade gostou muito da cor do carro dele. Então será que se fosse um Fiat Uno ano 90 pintado dessa cor, será que ela voltaria? Ele fala que vai sair do carro para falar com ela, mas ela fala que tudo bem e diz que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está aqui agora e pede para ela entrar. Ele pergunta se realmente ela é do Brasil e ela diz que sim. E depois que ele diz pra ela que ele gosta muito da comida brasileira, ela fala que realmente é muito bom e pergunta se ele já esteve antes em alguma churrascaria. E o Nate responde dizendo que ele já foi e que é muito bom, e que deveria ter mais churrascarias brasileiras nos Estados Unidos. Ele faz uma pergunta, mas ela nem consegue se concentrar e fala que tá preocupada com o namorado dela. E depois que o Nate pergunta se ele mora por ali, ela fala que é uns 10 minutos dali. O Nate pergunta quanto tempo ela está namorando, e ela diz pra ele que aproximadamente há 2 anos. Então ele pergunta o nome dela e diz que é um prazer conhecê-la. E adiantando e indo direto para a parte que interessa. Ele fala que ele está muito incomodado em saber que se não fosse o carro dele, ela não estaria ali. E quando ele fala que no começo ela não estava interessada nele, ela fala que agora ela está. E ele pergunta se o carro fez ela esquecer o namorado dela. Ela diz pra ele que não esqueceu o namorado dela. Então ele fala que apesar disso, ela ainda está ali. Ela diz pra ele que ele não viu nenhum problema quando ela disse que tinha um namorado. E depois que ele fala que o problema foi a maneira que ela falou com ele, ela fala que se ele quiser, ela pode sair do carro. Ele fala que ele está sentindo que é melhor ela sair do carro dele. Ela fala que tanto faz e que o Nate não é tudo isso. E ele termina dizendo que se ela quiser, pelo menos ela pode tirar uma foto com o carro dele.